Quando a pessoa encontra a pessoa certa, quando a pessoa encontra a pessoa certa e tem a mercadoria boa para oferecer, não precisa implorar. Quando você tem uma mercadoria boa para vender, e encontra a pessoa necessitada, a pessoa certa para comprar a sua mercadoria, não precisa implorar, não precisa insistir. É só ser honesto com as pessoas e tratar elas com educação e negócio fechado. Assim também é com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vinha, ele indo a caminho, fora alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus estava indo por um caminho, apareceu uma pessoa e disse para o Senhor Jesus, seguirei para onde quer que fores. Aí o Senhor Jesus virou para essa pessoa e disse, mas Jesus respondeu, a raposa tem seus covis, suas tocas. As aves do céu têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus notou que aquela pessoa era um interesseiro. Ele viu que a pessoa queria seguir ele por ele ser o Filho de Deus. Ele viu que o Senhor Jesus fazia também as maravilhas, né? E ele queria ali encostar para levar vantagem. Aí o Senhor Jesus disse para ele, falou, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas eu, o Filho de Deus, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. E segundo a história, aquele homem seguiu o Senhor Jesus. E diz que aquele homem era Judas. Mas a Bíblia não fala. Tem gente que não quer aceitar os líderes religiosos ficam insistindo para eles aceitarem. Tem pessoas, às vezes, na cidade, pessoas de rico, pessoas que, às vezes, têm boa reputação, que pode dar um bom dízimo. E aí os líderes religiosos ficam ali adulando aquela pessoa, insistindo com aquela pessoa para levá-la para a igreja. Levar ela, a família dela para a igreja, e ali começa a fazer promessas, começa a fazer festinha, chamar essas pessoas, e ficar aí na casa delas, e até pelo cansaço, às vezes, por muita bajulação, traz essas pessoas para a igreja. Mas quando essas pessoas são batizadas e começam na igreja, elas se tornam uma maldição. É uma maldição dentro da igreja. Elas se reclamam muito, falam muito, querem ser bajulada, elas querem ser mais do que os outros, elas não amam a verdade, e aí cria uma confusão. Por isso é que o Senhor Jesus não bajulava ninguém. Ele chamava, né? A pessoa, já pensou em insistir com uma pessoa para aceitar o Senhor Jesus e forçar essa pessoa? É igual um rapaz forçar uma moça para casar com ele. Ela não está afim, ela está correndo dele, mas ele promete uma casa boa, um carro novo, ele promete muita coisa, faz muitas promessas e acaba, às vezes, casando. Mas não ela não vai ser feliz e nem ele vai ser feliz também. Seria uma maldição. Então, não deve se insistir, não deve insistir. Lá em Apocalipse 22, 17, diz assim, quem quiser, tome de graça da água da vida. Tá? Apocalipse 22, 17, última parte do versículo. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. Quem não quiser, paciência, sai fora, né? Não aceite ninguém que não quiser. Só quem quiser. Lá em 2 Crônicas 15, 2, última parte do versículo, diz assim,
O Senhor está conosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele deixará achar. Porém, se o deixares, ele vos deixará. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Senhor Jesus não é de bajular, não. Ele quer, ele ama, ele perdoa, ele interessa. Mas ele não força, não, porque ele sabe que uma pessoa forçada não vai ter futuro, não vai amar ele. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, sabe muito bem, mas ele não bajula ninguém. Deus não perde tempo com quem não quer nada com nada. Quando Deus vê que a pessoa é sincera, honesta, aí ele entende que a pessoa ama a verdade, ele aplica os meios para alertar as pessoas. Mas não fica insistindo muito também, não. Foi o caso do apóstolo Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja, mas Deus viu que Paulo era um homem zeloso. Era sincero nas suas mentiras, nos seus erros. Era sincero naquelas doutrinas ruins. Mas Deus sabia que se ele conhecesse a verdade, a mesma sinceridade que ele tinha no mal, naquelas leis malignas, ele ia ter também na lei de Deus. Então Jesus conheceu os pensamentos dele, sabia a vida dele. Então o Senhor Jesus aplicou ali uma disciplina dura para quebrantar o coração dele, porque o orgulho dele era grande demais. Ele era muito dono de si, muito estudado. Ele achava que estava certo. Mas Deus, para quebrantar o coração, precisou de uma esfrega boa nele. Mas Deus sabia que Paulo era um homem fiel. E, portanto, foi só uma vez no caminho de Damasco, foi o suficiente para converter o apóstolo Paulo. Nada forçado presta. Não insista com ninguém. Prega o evangelho duas vezes, o máximo 3 vezes. Depois dá o endereço da casa da gente ou da igreja da pessoa. Se vocês quiserem ir, o caminho, eles sabem onde é o caminho. Eles vão lá e vai estudar. Nada forçado presta. Insistir para uma pessoa comer uma comida que ele não agrada, não presta. Insistir para uma pessoa beber uma água quando ele não está com sede, água sem sede não presta. Quando tem sede é uma beleza, né? Não precisa nem insistir. A pessoa mesmo vai lá e pede para beber.